Bom dia, boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Eu vou estar postando os vídeos, né, meio-dia, de provérbios, né? Eu vou começar a falar sobre provérbios. Então, muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Pesquisadora Desconhecida. E eu vou estar falando aqui sobre o Provérbios, que é a sabedoria de Salomão, Rei Salomão, que eu vou estar dando essa jornada pra vocês e são vídeos todo dia que eu vou estar postando, tá bom? Então, vamos começar. Eu quero que vocês se aproveitando, né, a se inscrever no meu canal, a dar uma curtida e apertar no sininho para vocês não perderem a notificação. Então, agora vamos começar. Capítulo número 1, que vamos falar hoje, que é o uso de provérbios. Então, vamos ler. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O que está dizendo aqui? Que a sabedoria está sendo dada aos jovens, aqueles que forem atrás da sabedoria, eles vão aprender, vão entender. Como aqui falou, conhecimento e discernimento aos jovens. E quem está escrevendo aqui é o rei Salomão. Porque antes, Salomão ele não tinha sabedoria, ele não sabia como governar Israel. Depois que o Davi ele morreu, o manto foi passado para o Salomão, que ele se tornou rei, que Davi foi rei, né? Então, e o próprio Salomão fala isso para Deus: Deus, eu falo como uma criança no meio do povo, como eu vou governar? Então, aí Deus chegou para ele e falou: pede que eu te darei. Aí o Salomão pensou, refletiu e então eu peço a sabedoria. E não é uma sabedoria do homem, é a inteligência do homem. Não, é sabedoria divina de Deus. Então, olha que presente bonito, né, que Deus dá pra gente quando a gente pede, quando a gente sabe pedir também pra Deus. Então, Deus deu a sabedoria para o Salomão, para ele saber governar. Isso fez com que ele enriquecesse, ele crescesse. Ele soube como conversar com as pessoas, como dar direção. Essa parte, o versículo 7, é muito importante. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, quer dizer o quê? Que quando a gente teme a Deus, quando a gente respeita a Deus, é um dos princípios de sabedoria. Porque a gente está tendo sabedoria de como obedecer, de como respeitar a Deus. Porque se a gente chegar de qualquer jeito, não obedecer a Deus, não respeitar a Deus, a gente vai receber a ira de Deus, o desprezo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Então, Deus vamos dizer, o respeito é a mesma coisa que a gente respeitar o nosso chefe. Se a gente não respeitar o nosso chefe, a gente na hora é demitido. É a mesma coisa que Deus. Então, a gente tem que ver o nosso Deus como um rei, né? Como o único ser celestial, vamos dizer assim. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que vai acontecer com esses insensatos? As consequências ruins. Então, se você não quer ter uma consequência ruim, então comece a obedecer a Deus, a respeitar a Deus e seguir os mandamentos dele, que é a própria Bíblia, né? A Bíblia aqui, ó. Então, vamos continuar. Contra as seduções dos pecadores. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço.
o que o diadema e colar ele representa para você? Para mim, ele representa admiração, né? Que quando a gente vai ver um colar no pescoço de alguém ou uma coroa, a gente admira aquilo, né? Porque é bonito, é brilhante, é detalhado. E o diadema representa os pensamentos, a nossa mente. E o coração, quer dizer, o colar é o coração, que são as emoções. Então, quando a gente usa a sabedoria nos nossos pensamentos, na hora de nós falarmos e saber como usar nossas emoções, controlar elas, não deixar as nossas emoções irem assim, sabe, tipo, descontrolado, a gente controlar a emoção, é uma admiração. As pessoas vão ver, tipo, nossa, aconteceu isso com ela e ela não, tipo, não reagiu negativamente, mas ela usou de uma forma sabedoria, tipo, como ela conseguiu sair e como o jeito como ela respondeu calou a pessoa, né? A pessoa, né, tipo, parou. Agora vamos continuar aqui. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós. Teremos todos uma só bolsa. Então, quem te lembra? Que nem aqueles caras de... não sei se é contrabando, mas são os caras que vão fazer uma emboscada contra uma pessoa e convida você a participar dessa emboscada, né? Que seria o quê? Roubar o dinheiro, roubar o cofre da pessoa, né? Essas coisas assim que até pra matar a pessoa, tipo, a pessoa não fez nada, pessoa trabalhadora, imagina aquele cara perfeito que vai lá, trabalha, faz coisa tudo certinho, é inocente, e as pessoas vão lá, porque inveja também, vão lá e vai contra a pessoa, né? Então, não caia nessa armadilha, tá, gente? Não caia, não vá junto com essas pessoas que querem fazer o mal pra outras pessoas. Fique na sua. O importante é ficar na sua e não se meter nos problemas, né? Porque vão vir as consequências, né? Porque, tipo, vou pôr um exemplo aqui de uma cena de um filme que eu lembro. O Coringa lá, acho que é no filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que eu me lembre. O Coringa tava lá com a máscara do palhaço, junto com os seus outros contrabandos, né? Tudo com máscara de palhaço. Vão lá num banco pra roubar o dinheiro, né? O do banco. Aí tá. Aí vamos lá, chegar na nossa casa, tudo mais, aí tá. Aí acontece. Só que eles têm que dividir esse dinheiro. Então o que eles fazem? Eles matam uns aos outros, né? Então, aí o Coringa vai lá e ele mata os seus amigos, vamos dizer assim, né? Os seus parceiros, pra ele ter o seu próprio dinheiro. E ele faz isso, né? No começo do filme, nessa cena. Se eu não me engano, é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas vamos voltar aqui. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Entendeu? É exatamente o que eu falei. Agora o próximo tema. O convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama. À entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, a gente tem que
entender o que a sabedoria quer falar pra gente e receber essa repreensão, porque quando a gente a gente recebe a repreensão, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, mesmo que seja uma coisa vergonhosa, a gente tem que entender isso pra gente não sofrer mais lá na frente, entendeu? Por isso que aqui fala, ouça o ensino do seu pai, ouvir, entendeu? Pegar, fazer aquilo que o seu pai tá falando. E despreze a instrução e não despreze a instrução de sua mãe, né? Ouvir a instrução da sua mãe, tipo, ó, faz isso, faz aquilo, não vai naquele caminho, não vai naquele, tipo, ouve. Que são pessoas confiáveis, né? Geralmente são nossos pais que são confiáveis. Ouve as histórias dos seus avós, dos seus avós, seus tios, suas tias, as situações que eles faziam, porque eles querem o melhor para a gente. Agora, mas porque clamei e vocês recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, e não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vou pôr aqui um exemplo de uma história. Real, tá, gente? Uma história real. A mãe, ela tem um filho, e esse filho, ele sempre ia na favela pra... Não sei se é pra comprar drogas ou se é pra dar drogas pra essas pessoas, né? Que moram lá na favela. E aí um filho ele entendeu que não deveria ir lá porque não era de acordo com os princípios, né, que a mãe instruiu. Só que um dia ele queria ir lá eu acho que é pra pegar o dinheiro dele de volta ou pra fazer alguma coisa pra consertar lá. Só que a mãe falou o que pra ele? Não vai. Não vai. Só que o filho desobedeceu e foi. Então o que a gente entende aqui? Que se a gente não obedece aos nossos pais, porque vai ter as consequências. E os pais, eles teve muito mais experiência que a gente, eles bateram muito a cabeça. Então, quando eles dão disciplina para os filhos, que eles não querem o mal para os filhos, eles querem repreender para não acontecer coisas graves. Mas o que aconteceu no final dessa história? O filho foi, desobedeceu a mãe e acabou morrendo. Foi lá, deram um tiro nele e morreu. Entendeu? Então, porque o lugar lá é violento, né? Então, a mãe sabe o que vai acontecer. Não é questão de, preconceito, não. Se os pais falam pra não ir naquele lugar, é que eles sabem o que vai acontecer, né? Eles têm uma certa, previsão, assim, né? Que nem quando a mãe fala, filho, leva guarda-chuva, porque tá vendo uma nuvenzinha chegando, né? Então, porque pode chover. Agora, resumindo aqui, o que nós aprendemos aqui? Primeira parte, do uso dos provérbios. Nessa introdução, os provérbios são apresentados como um meio para alcançar a sabedoria. A segunda tema aqui, contra as seduções dos pecados, o que fala aqui? Embora sirvam a todos, esses conselhos são especialmente endereçados aos jovens. O sábio adverte contra a tentação de usar a violência para enriquecer. Como eu falei aqui, né? A questão do dinheiro, né? De ir contra aquela pessoa que trabalha muito para poder roubar ela ou matar a pessoa, né? Terceiro aqui, tema, o convite da sabedoria. A sabedoria é apresentada como uma profetisa, que diz às pessoas o que devem fazer. Se seguirem os conselhos dela, terão a sua recompensa.
se derem as costas a elas, serão castigados. E é verdade, porque são as consequências ruins. Tem as consequências boas, se você seguir os bons conselhos das pessoas, e tem as consequências ruins, se você vai naquele mau caminho que não deve ir. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter me ouvido aqui. Mande para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. Que Deus te abençoe. E muito obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou continuar mandando mais vídeos com o tempo, né? Eu pretendo mandar todo dia. Então, muito obrigada por me ouvir até aqui. E até mais e tchau!